Vivencie um novo mundo em Chrono Life, o melhor jogo de fantasia em realidade virtual. Jill é um iniciante no jogo e foi rejeitado por grupos por ser um noob. Após experimentar a morte no jogo e em sua busca para ficar mais forte, ele destrói todos os seus itens ao tentar reforçá-los. Restando apenas com um bastão de madeira, ele ainda usa reforço de item, resultando em um bastão de madeira mais 99 com equipamento AP. O que Jill fará? Um novo jogador no mundo de Chrono Life continua sendo rejeitado por outros jogadores apesar de gastar dinheiro para obter seus equipamentos. Ele se vê em apuros ao tentar entrar ou formar um grupo. Ele começa a reclamar alto o suficiente para todos ouvirem e chama a atenção de uma jogadora fofa de cabelo rosa claro que, timidamente, pede para fazer grupo com ele e farmar no jogo. Atônito, sua expressão muda imediatamente de xingar o jogo para elogiá-lo com amor. O noob e sua companheira de grupo caminham até a floresta enquanto conversam. Ele se gaba de ter conseguido algum dinheiro com seus pais e usado esse dinheiro para comprar um pacote inicial de guerreiro de 55.000 won. Isso equivale a cerca de $55 e está longe de ser um whale. Ele conta como conseguiu sua espada de 2 mãos mais 3 desse pacote e sua companheira o elogia com o rosto adorável. Você vai dizer kawaii quando vir. Quando ela compara o noob a um cavaleiro de um conto de fadas, ele imagina como eles vão se beijar, virar um casal, se casar e que nome dar à filha. Em sua mente, o futuro já está definido. Assim que a jogadora fofa anuncia que chegaram ao destino, o noob fica cético, pois eles estão na floresta sem ninguém por perto e a jogadora fofa o apunhala. Ela apunhala o noob no peito. Choque e confusão cobrem seu rosto enquanto seu HP cai. A fofa, feia, espere, ela ainda é fofa apesar de suas ações, revela que o atraiu até o centro da floresta para matá-lo com um rosto bonito. Ela o insulta verbalmente a ponto de envolver os pais do noob. O noob entra em fúria, envolver os pais é golpe baixo. A jogadora feia desfere o golpe final, cortando-o ao meio. Uma interface do jogo aparece indicando missão concluída. A jogadora feia muda de aparência ao avançar para a classe de trabalho oculta Deusa da Vida, por matar 1000 pessoas. Isso é totalmente bárbaro. O noob fica sozinho e aprende que apenas os fortes sobrevivem neste jogo. O noob ressuscita em uma área segura e pensa sobre tudo o que aconteceu desde que começou o jogo. Chorando em lágrimas, ele decide reforçar seus equipamentos. Ele começa com sua espada de 2 mãos mais 3, Clank. O item é destruído. O reforço de item é o método mais rápido para ficar mais forte, mas é uma aposta enorme. Ele faz o mesmo com seus outros equipamentos, destruindo todos os seus itens. Sério, por quê? Isso é um desperdício de $55. Restando apenas de cueca e pensando em desistir, uma pessoa aleatória joga um bastão de madeira em sua direção. O bastão de madeira é uma arma inicial, fraca. Sem mais nada para fazer, clang, o noob usa reforço de item no bastão de madeira que foi bem sucedido. Ele martela mais uma vez e recebe o anúncio de reforço bem sucedido. Perguntando-se por que a habilidade só funciona em item de noob, ele bate aleatoriamente achando que logo vai quebrar. Ele continua martelando até o pôr do sol, todo nervoso. O noob desfere o último golpe, clang. O noob reforça com sucesso o bastão de madeira até o nível máximo de reforço, bastão de madeira mais 99. E aqui está o ápice do nosso MC. Incrédulo com o que aconteceu, o noob se atrapalha e o bastão de madeira escapa da sua mão. Ele consegue segurá-lo, mas ainda dá um leve toque no chão, bum! O chão treme e se despedaça, enquanto o estrondo ecoa por terras e mares. Todos ficam chocados e entram em pânico, achando que algum evento estava acontecendo. O continente foi dividido ao meio por causa do ocorrido. Um pequeno acidente foi considerado um ataque pelo jogo. Ele matou 850.000 jogadores. Você com certeza está pedindo retribuição. Bill sorri e ri ao lembrar das palavras dos jogadores que o desprezaram com seu bastão de madeira. Ele vê isso como uma chance de ensinar uma lição a todos. O MC desta história é um cara comum e se considera ninguém. Ele é um noob no jogo, mas você pensará diferente com o que ele tem em mãos. Ele anda pelas ruas de cueca, com apenas uma capa para cobrir sua nudez. Um cara grande esbarra nele e começa uma briga. Uma mulher tenta parar seu companheiro de forma alegre e irritante, como personagens secundários fazem. E claro, é um erro que personagens secundários sempre cometem quando esbarram no personagem principal. O noob acerta o jogador grandinho com seu bastão de madeira. Bum!
O golpe causa uma explosão maciça e todos que viram ficaram boquiabertos. Com sua arma OP, ele finalmente se reconhece como o MC de Chronolife. Um aviso aparece de repente informando o noob de que sua arma está gravemente danificada. O bastão de madeira só mostra sua Stack Basic e Basic Ether, mas o bastão de madeira está completamente rachado e o noob não sabe se o equipamento ainda está funcionando ou se quebrará por completo. Reforçado mais 99 só pode ser usado mais algumas vezes antes que a durabilidade acabe. Qualquer jogador de RPG consegue se identificar com isso. A pior parte é que o item não pode ser reparado para restaurar sua durabilidade. O noob olha a descrição da arma e se sente desanimado. Se for assim, ele não poderá se vingar de todos que lhe fizeram mal. Ele pensa cuidadosamente e toma uma decisão. O chão e o desfiladeiro dos falecidos estão cheios de crânios. O noob segue por ali com um som alto. O monstro-chefe supremo de Chronolife, o dragão de duas cabeças Murus, aparece. Murus usa intimidação, mas não é muito eficaz. O noob seleciona lutar. O noob usa o bastão de madeira, é super efetivo. Uma das cabeças se desintegra e a cabeça restante fica chocada e sem palavras. Anunciando que ele só tem alguns golpes restantes, o noob planeja matar o chefe mais forte do jogo. A cabeça restante do dragão Murus implora por misericórdia, mas o noob o ignora e desfere outro golpe. Murus cai e o noob percebe que resta apenas um único golpe em sua arma. Ao ouvir isso, Murus oferece um contrato mestre-servo para entregar sua alma ao noob. Isso permite que a alma de Murus seja transferida para a arma do noob, evoluindo-a para a espada Ego, a arma de maior classificação em Chronolife. A melhor parte é que ela tem durabilidade infinita. Falar em tornar uma arma OP ainda mais OP. O noob ri de forma ameaçadora e aceita o contrato com muita alegria. Com um flash de luz roxa, Murus abandona sua forma física e transfere sua alma para o bastão de madeira. A arma recebe o rank Ego e a durabilidade se torna um símbolo de infinito. Ao concordar com o contrato, o noob também ganha a Legião de Murus, e eles juram obter a vingança que seu mestre almeja. Em outra parte de Chronolife, pessoas se reúnem quando um anúncio de recompensa classe SS é divulgado em todo o país, e essa pessoa é o noob com um bastão de madeira. Sim, o MC ainda não tem nome até este ponto. Com uma recompensa de 10 bilhões de ouro, as 5 guildas mais fortes unem forças para eliminar o criminoso que matou mais de 800 mil jogadores em um único dia. Essas guildas são a Sagrada Guilda, liderada por Slay, a Guilda Crossline, liderada por Suo, a Guilda Terra Santa, liderada por Abracadabra, a Guilda Bandidos Justos, liderada por Hong, e a Guilda Justiça, liderada por Hockey. Sim, o Hockey agora está na DC, formando a Aliança Mundial de Guildas liderada por Hockey. O objetivo deles é capturar o assassino de jogadores, nosso MC sem nome. O MC sorri feliz ao olhar para seu bastão de madeira aprimorado. Com atributos assim, qualquer um que o possua não consegue evitar rir. Uma das cabeças do dragão de duas cabeças Murus aparece de repente para fora do bastão, mas está longe de sua presença majestosa de antes. Ela parece fofa e macia, com apenas uma cabeça, saindo completamente do bastão de madeira. Murus explica que isso é um recurso das armas de rank Ego, e apenas o mestre pode vê-lo e ouvi-lo. O MC questiona a falta de uma cabeça, nem Murus sabe por que ela está faltando. Antes que os dois possam pensar mais sobre isso, um pedaço de cartaz de procurado cai entre eles. Ao ver o que está impresso, Murus delira sobre o quão forte seu mestre é e como a recompensa chega a 10 bilhões, o que no mundo real equivale a cerca de 8 milhões de dólares. Diante dessa situação, Murus sugere extinguir a humanidade. O MC pensa sobre isso e conclui que apenas seguirá com uma persona secretamente AP, andando só de cueca e capa. Ele parece um noob patético e aponta que assim conseguirá enganar as pessoas. De repente, uma flecha o atinge nas costas e ele cai. Hockey fez o disparo e o MC é cercado por vários jogadores da Guilda Losses. Hockey ordena que todos ataquem o MC. Com Murus incentivando, o MC se levanta e abandona seus planos de esconder seus poderes, declarando que a culpa é da outra parte. Um forte clarão de luz envolve a área. Todos caem e os prédios ao redor desaparecem. Hockey cobra a consciência e percebe que toda a capital do primeiro reino sumiu. O MC, que ainda parece um noob patético, fica parado com seu bastão de madeira. Hockey vê isso, puxa o orbe de convocação e o esmaga. Ele convoca todos da Aliança Mundial de Guildas, causando uma teletransportação em massa. O MC fica cercado novamente, mas agora cerca de 3 milhões de membros de guildas estão ao seu redor. Hockey aponta para o MC e ordena que todos ataquem com um aceno de mão. O MC provoca ondas de ataque em inúmeros membros da Aliança Mundial de Guildas. Murus observa com incredulidade. Murus pensa que humanos vododos juntos já seriam suficientes para dar trabalho para ele, mas não é o caso com seu mestre. Mesmo com a Legião de Murus, ele sabe que seu mestre os derrotará sozinho. O mago mais poderoso da família real, Abracadabra, lança um feitiço de desintegração com outros magos e o dispara contra o MC. O MC observa surpreso e pensa que também deveria dar nomes legais aos seus ataques. Literalmente, não é a hora para isso. Erguendo o bastão de madeira, ele cria um ataque e o chama de Swing Up. Cara, você tem um péssimo senso para nomes. O feitiço de desintegração é cancelado com seu golpe. Os magos se reagrupam para lançar outro feitiço, Swing Down, e todos na Aliança Mundial de Guildas morrem, exceto Hockey. O MC vinha segurando seus poderes para garantir que o cara não morresse com seus golpes. Hockey fica pensando que foi poupado, mas o MC quer vingança por causa da flecha. O MC atinge o bastão de madeira de Hockey e todos nós sabemos como isso termina. Murus elogia seu mestre por aniquilar todos. A deusa da vida faz a sua aparição. A mulher para diante dele e o chama de noob. O MC encontra a mulher que o matou em uma terra cheia de 3
2 milhões de corpos. Ele se lembra dos insultos que recebeu dessa mulher. Em vez de ficar com raiva, não consegue evitar rir. A mulher pergunta como o MC tem passado e comenta sobre o encontro coincidente. O MC se recusa a acreditar que seja coincidência. Eles começam a conversar. Apesar do desejo dele de acertar a cabeça da mulher dizendo, toma essa, mano. Eles falam sobre a aparência diferente da mulher. E ela compartilha a notícia de sua evolução para a classe oculta, a deusa da vida. O MC diz que a deusa da morte seria mais apropriada. Exatamente. A mulher acha engraçado, apenas irritando o MC. Ele começa a atacá-la e ela imediatamente se esquiva. A mulher quer conversar mais, mas o MC continua atacando, com muitas explosões em sua direção. O MC assume que a mulher está morta quando a fumaça se dissipa. Ele vê uma silhueta ainda de pé. A deusa da vida elogia o MC por ter ficado mais forte. Ainda assim, seus ataques não são suficientes para causar sua morte. Muros fica tão chocado que se agarra ao rosto do MC, colocando o pé na boca dele. Muros se encolhe ao olhar para a mulher. O MC deveria ser o único a vê-lo. Parece que eles fizeram contato visual. O MC tinha certeza de que conseguiu acertar a mulher, mas ela ainda permanece ilesa. A mulher revela que ser uma deusa da vida torna impossível para um humano matá-la. Ei, taverneiro, você tá aí? Então já deixa o like e se inscreve aí, doidão. Vídeo tá brabo, pô! O MC fica ainda mais irritado e desfere um ataque direto. Cada estrondo alto ecoa pelas terras, mas todos os seus ataques são inúteis. Não é muito efetivo. A mulher voa para o ar com suas asas. Ao descer flutuando, ela novamente insulta o MC por ser um noob pobre. Ele o incita a desistir de sua busca por vingança, pois não importa o quão forte ele fique, não pode matá-la. O MC se vira e começa a balançar os braços em preparação. A deusa da vida se pergunta se ele finalmente vai desistir. O MC responde que vai golpear com todo o seu poder desta vez para criar um corte limpo. A deusa se diverte e o lembra de que ele não pode matá-la. O MC declara que não vai atingi-la, ele vai atacar o planeta. Sua lógica é simplesmente incrível. A deusa finalmente se abala com a declaração. Ela zomba dizendo que é impossível. O MC o lembra de que planeja desferir o golpe com todo o seu poder desta vez. A deusa tenta dissuadi-lo dizendo que é suicídio. Ele ri alto, lembrando que sua morte anterior foi o preço que pagou para aprender que apenas os fortes sobrevivem. O MC afirma que agora é hora de ensinar uma lição a todos. Satisfação e suicídio não importam. Ninguém deve mexer com quem não tem nada a perder. A deusa tenta impedi-lo, mas o MC esmaga o seu bastão de madeira contra o chão com toda a força. O MC sorri de forma ameaçadora enquanto a terra se parte, destruindo o planeta inteiro. Assim termina a nossa história. No mundo real, todos que jogavam Chrono Life são expulsos do jogo e deixam suas cápsulas de realidade virtual. A equipe de Chrono Life anuncia uma manutenção emergencial dos servidores e pede desculpas pelo inconveniente em seu site. Desconhecido para muitos, um jogador permanece dentro do jogo Chrono Life e ativa o sistema primário do Chrono Life versão 1.7. Após uma varredura, o sistema confirma que apenas um usuário está online, e claro, é o MC. O MC se encontra em um espaço azul cheio de números binários, perguntando-se onde está. Ele encontra um cara loiro de cabelo comprido, vestindo roupas casuais. O loiro diz que o planeta que o MC destruiu era o lugar favorito de sua mãe. Quando o MC pergunta quem ele é, o loiro abre a boca e diz que é Deus. Finalmente encontramos o topo supremo de Chrono Life. Ao encontrar Deus, o MC apenas sorri de canto, desconsiderando quem ou o que é o loiro. Em vez disso, pergunta se ele viu aquela mulher de cabelo preto em algum lugar. Deus diz que são apenas os dois naquele espaço e que o MC matou todos naquele planeta. Ao ouvir isso, o MC ri alto e grita que finalmente conseguiu sua vingança. Ele chama Muros, mas não recebe resposta. Deus o lembra de que apenas os dois estão naquele espaço. O sistema afirma que há apenas um usuário online. Então o loiro pergunta se ele é um NPC ou um admin. Deus responde que não é nenhum. Na verdade, acho que ele é um jogador. Não é nenhum. Suas palavras foram filtradas e ele diz que alguém estava tentando impedi-lo. Com um flash, Deus se despede, pede para dizer olá para o cara peludo e então desaparece. O MC é desconectado e volta à realidade. Ele reclama sobre como o loiro desapareceu imediatamente após algumas trocas de palavras, enquanto remove o resqueiro videohack e sai da cápsula perguntando-se quem era o cara peludo. Um homem com uma cicatriz no olho esquerdo, acompanhado por homens de terno, se aproxima do MC. Ele diz os detalhes do MC. Goulet, 21 anos e jogou Chrono Life por 3 meses. Finalmente podemos parar de chamá-lo de noob ou MC. Scarface também menciona a arma atual de Gu, o bastão de madeira reforçado mais 99. Você entra em pânico e se pergunta se este é o cara peludo que Deus mencionou. Quando ele pergunta quem é Scarface, Scarface diz que é a pessoa que está prestes a tomar o bastão de madeira dele. Slurp, Scarface come e incentiva Gu a comer. Como um estudante universitário comum, Gu começa a se perguntar como acabou em uma situação dessas. Restaurante local chamado Real Homestyle Grammar. Do nada, Scarface começa a falar sobre si mesmo. Ele diz que se tornou cliente frequente do restaurante quando a empresa iniciou o desenvolvimento de Chrono Life. Ele não é outro senão Do Be Choi, o CEO da Chrono Life. Jay fica tão chocado que acaba revelando sua primeira impressão de Dubey como um chefe da máfia por causa dos homens de terno que o acompanham. Dubey diz que aqueles homens na verdade são funcionários da Chrono Life, o que é bem enganoso. JW pergunta o que o CEO quer dele, e Dubey diz que ele está ali para confiscar o bastão de madeira de Jay. Ele explica que o bastão de madeira
madeira que Gil possui é um item bugado. Isso porque a probabilidade de reforçar com sucesso um item com o nível de reforço mais 10 para o próximo nível é de apenas 3%. Essa porcentagem cai ainda mais quanto maior o nível. Conseguir ultrapassar continuamente uma chance tão baixa caracteriza um bug. O CEO então repete que o bastão de madeira reforçado em mais 99 será confiscado de volta na Chronolife. Nas ruínas iniciais, um grupo luta contra um monstro de nível 21 chamado Gorus, enquanto Gil observa distraidamente eles enquanto se pergunta o que deveria fazer. Ele pensa na noite em que conheceu o CEO. Ele se lembra de como aquela pessoa repetia que iria confiscar a arma de Jay, mas depois o CEO volta atrás e diz que, após verificar, o bastão de madeira era apenas um item comum e não era um bug afinal. O chefe realmente deixou o MC muito nervoso. O chefe declara que a empresa não irá mais interferir com os usuários. A empresa dará liberdade aos usuários, não importa o que escolham fazer dentro do jogo. Jay se lembra das últimas palavras que o CEO deixou para ele. Chronolife é um jogo divertido que todo mundo já sonhou jogar pelo menos uma vez, e ele diz que Gil deveria parar de tentar destruir o mundo e simplesmente aproveitar o jogo no presente. O grupo que Gil estava observando começa a brigar por causa do erro de um membro, e esse membro é expulso. Ao ver isso, Gil conclui que exploração e emoção são uma grande besteira. O mundo de Chronolife é pura sobrevivência do mais forte. Jay conclui que vai aproveitar o jogo, mas tudo será de acordo com suas próprias regras. Ele estava prestes a atacar o grupo que expulsou um de seus membros, mas acaba tropeçando quando alguém começa a amaldiçoar o jogo. Ele olha para a jogadora de cabelo rosa que foi expulsa do grupo, enquanto ela continua xingando e gritando sobre como gastou dinheiro para conseguir seus equipamentos. Ela lembra Jay de como ele mesmo já condenou o jogo antes. A garota de cabelo rosa grita que nunca mais vai entrar em um grupo e que vai farmar sozinha. Enquanto se afasta, ela de repente se depara com vários Gorus. Atônita, ela não consegue se mover do lugar, e a horda corre em direção a ela. Ela cobre a cabeça com os braços com medo do que vai acontecer. Ao ver isso, Gil pula na frente da jogadora de cabelo rosa vestindo apenas cueca e capa, o Capitão Cueca, em ação. Jay balança seu bastão de madeira e causa uma grande explosão. Perguntando-se por que ainda está viva, a garota abaixa os braços e vê Gil. Gil não a ajudou por terem experiências parecidas. Ele achou que seria divertido. Com esses pensamentos, ele o convida para o seu grupo, e isso é apenas o prólogo de sua história. A jogadora de cabelo rosa manda Jay ir embora mostrando o dedo do meio e diz que não joga com noobs. Ao que parece, a vida social de Jay está condenada. Na vida real, todo mundo fala sobre a pessoa que matou 800 mil pessoas na primeira onda e depois 3 milhões na segunda onda. Eles se referem à destruição da guilda World Alliance como o dia do juízo final. Quem fez isso é o jogador mais poderoso da Chronolife. Alguns acreditam que isso foi um bug ou hack e que o ocorrido precisava ser tratado pela empresa. A equipe da Chronolife então divulgou um comunicado em seu site dizendo que a pessoa em questão é um usuário normal. Não era um bug, nem um hack e não violou nenhuma regra do jogo. O comunicado encerrou a controvérsia, mas a notícia se espalhou sobre o servidor ter caído por causa daquele jogador. Jay era o jogador mais comentado dentro e fora do jogo, mas naquele momento ele estava ocupado seguindo a garota de cabelo rosa que acabara de salvar de uma horda de Gores. A jogadora fica irritada e grita com Jay. Gil quer formar grupo com ela, e a garota novamente diz que não vai formar grupo com o noob. Gil estava usando apenas uma capa, cueca e um bastão de madeira como arma, então ela acha que Gil é um iniciante completo no jogo. Jay pergunta sobre isso e Urus diz que os olhos da garota estavam fechados quando Gil a salvou. Pensando bem, Gil acredita que finalmente pode viver uma persona secretamente OP. Ele continua correndo atrás dela e pede descaradamente um boost para subir de nível. Ele age de forma fofa enquanto elogia ela por ser uma pro. A garota se lembra do grupo que acabou de rejeitá-la e ser chamada de pro levanta seu astral. Ela imediatamente convida Jay para entrar no grupo. Gil vê o nome e os status da jogadora de cabelo rosa. O nome dela é Love e ela é em nível 24. Os dois vão para a masmorra inicial perto da vila inicial. Love se exibe caçando vários Bunny Bears de nível 4. Gil fica sentado perto de uma pedra com Urus, elogiando como Love é boa lutando sozinha contra vários monstros, já que isso pode ser perigoso apesar do baixo nível. Urus diz que não há com que se preocupar, pois os itens de Love são bons. A arma custa 10 milhões de gold, ou 10 milhões de won, cerca de 8 mil dólares na vida real. O resto do equipamento soma 100 milhões de gold, quase 8. Chocado com quanto Love gasta no jogo, Love começa a dizer para ele atacar os monstros com um bastão de madeira. Love reclama que Gil precisa lutar para realmente ficar mais forte. Enquanto isso acontece, Gil quase estraga seu disfarce quando acerta um dos Bunny Bears por trás de Love. Love não percebe que algo aconteceu atrás dela. Ela recebe uma mensagem e diz para Gil lutar sozinho por um tempo, enquanto ela sai por 30 minutos, deixando-o ali. Gil e Urus se perguntam que tipo de vida Love leva para conseguir gastar tanto dinheiro nesse jogo. Na realidade, uma garota de cabelo rosa faz logout do Chronolife. Ela sorri ao pensar no que aconteceu no jogo com um noob. A porta se abre de repente e uma mulher de cabelo curto entra, reclamando de Love por ser viciada em jogos. A mulher continua reclamando enquanto Love se prepara com inúmeros flashes de luz. A música do programa volta. Eles apresentam a próxima performance, uma cantora que ficou em primeiro lugar por 3
13 semanas seguidas. A idol cantora e compositora número 1 não é outra senão Sung-han, e Sung-han interpreta a personagem Love em Chrono Life. Enquanto espera Love logar novamente, Jill decide praticar de verdade, e isso significa não matar com um único golpe. Jill observa e se diverte com o treino de Jill, dizendo à sua mãe como aquele cara é interessante. Sung-han, de 17 anos, é uma estudante do primeiro ano do ensino médio e a idol mais famosa do país, cantora e compositora. O público a conhece como doce, infantil e incapaz de xingar as pessoas, mas sua empresária sabe que tudo isso é falso. O verdadeiro hobby de Sung é jogar online, e ela xinga como um gangster, especialmente quando lida com Jill como Love. Serin manda em Jill e Jill mantém sua farsa de noob. Após logar novamente no jogo, Love pergunta como Jill se saiu no treino e percebe que nunca perguntou o nome do personagem dele. Quando Jill estava prestes a responder, Love o interrompe e diz que vai chamá-lo apenas de Andes. Atrás deles, um grupo de pessoas o segue de perto e o alvo deles é Love. Um velho com batom carmesim, o líder do grupo, ordena que todos se reúnam na masmorra para fazer justiça. Love testa o quanto Jill melhorou, mandando-o lutar contra um Bunny Bear de nível 22. Andes corre em direção ao Bunny Bear e cambaleia ao se aproximar. Ele dá um toque muito leve no pelo do Bunny Bear. É super efetivo. O Bunny Bear sofre dano massivo e fica com apenas uma barra de HP restante. O treino de Jill deu resultado. Ele conseguiu atacar com seu bastão de madeira reforçado em mais 99 sem matá-lo. Vendo como Jill quase matou o Bunny Bear com um golpe, Love o elogia por ter ficado mais forte. Bom trabalho, Andes. Vush, uma adaga aparece do nada, mas Love a percebe e chuta de volta para onde veio. O velho de batom carmesim pega a lâmina. Ele é o Sr. Kim, um gerente da guilda Helison, e está acompanhado por outros caras que também têm Mister em seus nomes. Ao descobrirem que eram da guilda Helison, Love fica chocada. Sr. Kim ordena que todos os ataquem, e Love diz para Jill ficar para trás. Love luta sozinha contra todos, enquanto Jill e Urus observam distraidamente. Pelo que vem, concluem que a guilda Helison já enfrentou Love várias vezes, mas acaba derrotada sempre. O velho que os lidera se recusa de desistir de sua vingança. À margem, Sr. Kim ordena que um elfo ataque Love enquanto ela está distraída pelos outros. O elfo corre por trás de Love e usa Steel. Os Knuckles of Silence de Love, que custam 10 milhões e 700 mil de gold, são roubados. Jill fica surpreso com a situação, enquanto Urus explica a habilidade usada contra Love. Jill descarta o problema, achando que não há nada de valor para roubarem dele, já que ele só tem cueca e capa. Então ele se lembra de sua arma OP e sai correndo. Sr. Kim vê isso e manda o elfo ignorá-lo. Olhando para sua forma meio nua correndo, o elfo se interessa tanto por Jill que joga os punhos na direção de Sr. Kim e sai atrás de Jill. Ela declara que é mais divertido roubar dos pobres. A mulher levanta a mão e Jill decide atacar. Ele grita e balança o bastão de madeira para baixo. O impacto causa fumaça e quando ela se dissipa, Jill está de mãos vazias e seu bastão de madeira já está nas mãos dela, com um brilho lascivo. A mulher declara que agora ele é dela. O elfo diz que vai roubar a cueca de Jill em seguida e que tudo que restarão serão aquelas cuecas. A mulher para no meio da frase quando vê uma sombra. Urus repreende a mulher por ousar tomar posse dele. Chocada ao ver o olho da verdadeira forma de Urus, ela grita e cai sentada, soltando o bastão de madeira. Jill calmamente pega o bastão do chão e uma interface do sistema aparece. Jill recupera a posse da arma porque a alma de Urus rejeitou o inimigo. Urus aparece em sua forma chibi e reclama que ninguém pode possuí-lo além de Jill, e Jill faz carinho na cabeça de Urus. Quase chorando. Ainda se recuperando do choque, o elfo treme de medo. Sr. Kim grita com ela e ela imediatamente se levanta. Love se move e a chuta por trás, mas o elfo desvia facilmente. Love exige sua arma de volta e promete matar todos. Quando Gil a atinge muito levemente, Love desmaia, e Gil nomeia sua tática secreta: ataque sem matar. Ele realmente mantém tudo simples. O elfo se pergunta por que Gil acertou Love. Urus responde que está buscando a vibe secretamente OP. Antes que a mulher termine de perguntar o que é secretamente OP, Gil mata todos da guilda Helison e o elfo fica confuso e pergunta o que aconteceu. Então, Urus bate na cabeça dela com o bastão, usando o ataque com matar. Gil admite que matou todo mundo e diz à mulher o quanto desenvolveu paciência ultimamente. Mas Gil fica realmente irritado, afirmando que quase morreu de ataque cardíaco por causa do que aconteceu. Com essas últimas palavras, ele dá um grande golpe na cabeça da mulher, causando uma grande explosão na área. Love acorda e se senta imediatamente. Ela vê Gil comendo carne perto de uma árvore e pergunta o que aconteceu.
Yurus diz que eles estão em um campo perto da masmorra e que o velho e os outros foram embora. Love faz mais perguntas, mas Gil apenas joga para ela a arma que havia sido roubada antes. Ele então pergunta a Love sobre a guilda Hallison. Observando como Gil age, Love passa a vê-lo sob uma luz melhor. Eu juro que consigo ouvir sinos de igreja tocando agora. Love pergunta se Gil conhece os Oldliners. Yurus então explica que isso se refere a homens velhos que jogam o jogo Lineage. Gil pergunta como Yurus é tão informado, apesar de ser um NPC de um jogo diferente. Yurus admite que pesquisou na Wikipedia. Eu pensei que ele diria Google. Yurus então recita um monte de textos que obteve em sua pesquisa. Love simplifica dizendo que Oldliners são usuários que gastam bilhões de won no jogo. Todos da guilda Hallison são Oldliners. Love se tornou o alvo deles quando comprou seus Knuckles em um leilão. Embora eles continuem atacando, obviamente perdem porque não têm as habilidades de controle para vencê-la. Love pergunta se Gil recuperou os Knuckles. Gil evita o olhar de Love e afirma que eles simplesmente deixaram os Knuckles para trás. Love deixa isso de lado por enquanto, mas diz que aqueles velhos definitivamente voltarão, sentindo cheiro de conspiração. Yurus comenta como é estranho que aqueles velhos estejam atrás de uma arma de 10 milhões de gold, quando são pessoas acostumadas a gastar bilhões. Na base da guilda Hallison, Sr. Qin está sendo punido por outro velho, o líder da guilda. Ele dispensa Sr. Qin da missão e designa um dos outros 4 guardiões para assumir. Os outros 3 guardiões zombam da incompetência de Sr. Qin. Como um dos guardiões da guilda, Sr. Qin ocupa apenas o 4º posto e gastou apenas 100 milhões de won. O 3º posto gastou 1,4 bilhão de won e o 2º posto gastou 1,7 bilhão de won. Em comparação, o primeiro colocado gastou 2,1 bilhões de won, ou 1,7 milhão de dólares. Eles são classificados pelo quanto gastaram, e nem todos os guardiões são velhos. O primeiro colocado decide assumir a missão e afirma que levará os Knuckles of Silence ao chefe antes do almoço. O velho chefe, Sr. Wang, ri alto. Não é à toa que ele é o chefe, pois já gastou 12 bilhões de won, ou 9,7 milhões de dólares no jogo. Haverá um banho de sangue, e já sabemos de quem será o sangue derramado. Do nada, Gil aparece dentro da base da guilda Hallison, precisamente atrás do líder da guilda, Sr. Wang. Ele está cutucando o nariz com o dedo mindinho enquanto os ridiculariza. Sr. Wang pergunta como ele entrou. Yurus estala a sujeira do dedo e limpa na cabeça de Yurus. Yurus diz que ir atrás de sua chefe Love dificulta manter sua persona secretamente OP. Sr. Wang ordena que os guardiões matem o intruso. Os 3 guardiões e Yurus começam a lutar. A base da guilda é destruída, e do lado de fora da base da guilda Hallison, a deusa da vida reaparece em sua forma de cabelo rosa claro. A deusa da vida canta enquanto caminha por um caminho para a base da guilda Hallison. Sr. Wang ordena que todos os membros da guilda ataquem Gil. Gil afirma friamente que eles precisam de pelo menos 3 milhões de membros se quiserem matá-lo. Ele começa a golpear todos com seu bastão de madeira, causando destruição enorme a cada golpe. A boca do líder da guilda fica aberta ao ver como todos os membros gastadores pesados são facilmente derrotados. Sr. Qin, ainda no chão por causa da punição do líder da guilda, implora para que o líder fuja, achando isso impossível. O líder finalmente percebe que a pessoa destruindo sua guilda é o procurado com uma recompensa de 10 bilhões de gold. Ele acha inacreditável que um cara usando apenas cueca, capa e um bastão de madeira seja o jogador mais poderoso da Chronolife. A tela fica preta no fundo e temos a história do Sr. Wang. Sr. Wang começou a jogar jogos no 2º ano do ensino fundamental. Naquela época, os jogos ainda tinham gráficos ruins. O design não era comparável a jogos modernos e ainda não havia missões ou raids, mas era divertido jogar. Ele era como qualquer outra criança gamer que jogava escondido dos pais e passava a maior parte do tempo jogando. Conforme cresceu, começou a assumir responsabilidades adultas, ficando ocupado demais para pensar no passado. Já na casa dos 40 anos, ele se recompensou com um computador antigo para jogar, mas isso não o trouxe a sensação que havia perdido. Voltando ao presente, Giff esmaga o rosto do último membro da guilda contra o chão.
Tudo o que resta são o líder da guilda e Sr. Kim, por roubar as armas de outras pessoas, apesar de ter dinheiro suficiente. Ji declara que agora é hora de uma surra. Vamos voltar para a história de fundo do Sr. Wang? Quer dizer, é meio confuso, então tenha paciência. Enquanto ele jogava, ele percebe como os tempos mudaram. O grinding que ele fazia antigamente para subir de nível pode ser facilmente superado hoje, com alguns cliques pagando dinheiro. Essa é a enorme diferença entre jogadores F2P e P2D. A opção P2W tornou os jogos entediantes pro velho. Ele começou a tentar todo tipo de jogo, mas todos eram iguais. Quando começou a jogar Chrono Life, ele fez de tudo para encontrar aquela sensação especial que tinha antigamente. Voltando novamente ao presente, Ji acerta a cabeça do Sr. Wang com seu bastão de madeira usando sua tática secreta, ataque sem matar. O Sr. Wang cai de cara no chão. Ji declara que a guilda Hellisor acabou e que eles devem parar de ir atrás da Capitão Love, dificultar tanto a vida dele. O Sr. Wang luta para se levantar e acusa Gu, sabendo que ele é a pessoa que aniquilou a guilda World Alliance. Pensando que Gu é como qualquer outro jogador, ele pergunta quanto dinheiro Gu gastou para alcançar tal feito. Ele avisa Gu que seus esforços são inúteis e que ele nunca encontrará aquela coisa especial, porque ela não existe. Gil não entende o que o Sr. Wang está dizendo, mas fala a verdade sobre ter gasto uma boa quantia em Chrono Life. O Sr. Wang pergunta nervosamente quanto, achando que deve ser trilhões ou mais. Ji admite que gastou 55.000 won no pacote inicial de guerreiro. O Sr. Wang encara Gu enquanto ele se afasta. Ele murmura para si mesmo enquanto relembra a época em que começou a jogar. Isso é Ragnarok, eu te digo. O Sr. Wang ri alto, então pergunta ao Sr. Kim quantos jogos eles jogaram depois de Lineage. O Sr. Kim, ainda deitado no chão, responde que provavelmente 8. O Sr. Wang, sorrindo, afirma que este é o jogo que ele estava procurando, onde as coisas são empolgantes. Ao ouvir suas palavras, uma mulher exclama que Chrono Life é o melhor. A deusa da vida finalmente aparece e cumprimenta a guilda Hellisor em uma bela noite. Ela então pergunta ao Sr. Wang sobre o andamento dos preparativos. Não sei o que é isso, mas se ela está envolvida não é coisa boa. O Sr. Wang diz que os preparativos estão indo bem, exceto pelo fato de não terem planos de continuar cooperando com a deusa da vida. A fala termina ali. A deusa então sorri e corta o Sr. Wang ao meio. Em seguida, ela ri ao perceber que nem sequer pediu uma explicação antes de matá-lo. Ela esfaqueia o caído Sr. Kim e então muda para sua aparência de cabelo preto. Ela pensa no aviso que Gu deixou com a guilda Hellisor e se pergunta quem é Love. 98,99999 vira 999.00 enquanto todos os membros da guilda Hellisor são mortos. Ji recebe experiência e olha para a interface do sistema, que o parabeniza por ter alcançado o nível máximo. Ji e Urus fazem uma careta ao ver o nível atual. Chrono Life é literalmente o melhor jogo de realidade virtual do mundo. Sang Yuk-se, na vida real, é um pro gamer de Chrono Life. Em um programa de Chrono Life, ele compartilha que está longe de alcançar o nível máximo. Todo mundo está grindando para chegar lá e ninguém jamais conseguiu. Sang Yuk diz que alcançar o nível 999 de mestre levaria décadas, mesmo farmando 24 horas por dia. Urus parabeniza Gu por se tornar a primeira pessoa a alcançar o nível mestre. Então por que Gu já está no nível 999 se ele era apenas nível 7 recentemente? Pensando em tudo que ele matou, 800.000 usuários e monstros atingidos no primeiro ataque, 3 milhões de membros da guilda World Alliance e a destruição do planeta, seu nível faz sentido. A interface do sistema aparece novamente e informa que alcançou o nível mestre e está entrando no plano ascendido. Em seguida, um clarão muito forte envolve Gu e o transporta para uma área diferente. Love está deitada de costas olhando para o céu. Ele se foi. Tudo parece sem graça e ela fica irritada. Ela relembra a conversa deles e decide dar mais uma hora antes de fazer logout. É um teste de paciência. Gu e Urus são transportados para uma ilha flutuante. Lá, eles encontram o Deus das Classes, que serve como guia do ascendido. O Deus das Classes elogia Gu por alcançar o nível mestre como iniciante. Gu nunca avançou para classes superiores e agora recebe uma promoção para uma classe oculta. Clarões de luz novamente envolvem Gu enquanto as almas de todas as armas entram em seu corpo, completando o avanço de classe. Ele recebe a classe oculta Mestre Novato. Todos os seus atributos são resetados e os pontos de habilidade usados são devolvidos triplicados. Com todos os atributos voltando para 5, seu AP restante está quase em 500. Gu e Urus fazem uma careta ao ver o nível atual. Chrono Life é literalmente o melhor jogo de realidade virtual do mundo. Sang Yuk-le, na vida real, é um pro gamer de Chrono Life. Em um programa de Chrono Life, ele compartilha que está longe de alcançar o nível máximo. Todo mundo está grindando para chegar lá e ninguém jamais conseguiu. Sang Yuk diz que alcançar o nível 999 de mestre levaria décadas, mesmo farmando 24 horas por dia. Urus parabeniza Gu por se tornar a primeira pessoa a alcançar o nível mestre. Então por que Gu já está no nível 999 se ele era apenas nível 7 recentemente? Pensando em tudo que ele matou, 800.000 usuários e monstros atingidos no primeiro ataque, 3 milhões de membros da guilda World Alliance e a destruição do planeta, seu nível faz sentido. A interface do sistema aparece novamente e informa que alcançou o nível mestre e está entrando no plano ascendido. Em seguida, um clarão muito forte envolve Gu e o transporta para uma área diferente. Love está deitada de costas olhando para o céu. Ele se foi. Tudo parece sem graça e ela fica irritada. Ela relembra a conversa deles e decide dar mais uma hora antes de fazer logout. É um teste de paciência. Gu e Urus são transportados para uma ilha flutuante. Lá, eles encontram o Deus das Classes, que serve como guia do ascendido. O Deus das Classes elogia Gu por alcançar o nível mestre como iniciante. Gu nunca avançou para classes superiores e agora recebe uma promoção para uma classe oculta. Clarões de luz novamente envolvem Gu enquanto as almas de todas as armas entram em seu corpo, completando o avanço de classe. Ele recebe a classe oculta Mestre Novato. Todos os seus atributos
atributos são resetados e os pontos de habilidade usados são devolvidos triplicados. Com todos os atributos voltando para 5, seu AP restante tá quase em 500. Gu e Urus fazem uma careta ao ver o nível atual. 15 mil. Urus fica mais impressionado com a quantidade de AP do que com a classe oculta. Receber 3 vezes o AP significa que se outro jogador alcançar o nível mestre, seus atributos máximos seriam tecnicamente 3 vezes menores. Após uma breve pausa, Ji sorri e coloca todo o seu AP em um único atributo, um atributo para governar todos. Urus fica horrorizado e acha que seu mestre está destinado a continuar sendo um noob no mundo real. Du-Bi Choi, o CEO da Chronolife, é notificado sobre Ji. O chefe ri ao ver o atributo no qual Ji colocou todo o AP. Ele vê Ji como o melhor e o pior personagem possível do mundo dos jogos. O deus das classes guia Ji pelo último passo da ascensão. Ji pode escolher uma das armas ascensionadas que o deus das classes segura e ficar com ela. Depois de pensar um pouco, Ji exige todas as armas. O deus das classes não pode atender ao pedido e diz que a ganância gera infortúnio e que a ganância de Ji é ilimitada. Ji corta o deus das classes no meio da frase e o ameaça a entregar tudo ou apanharia. Urus, a equipe da Chronolife e o chefe que estavam observando ficam chocados com esse desenvolvimento. A raiva de Ji transforma o deus das classes em um inimigo. O deus das classes desce seu machado sobre Ji. Ji é atravessado e cai no chão. Ji ri e declara que Chronolife é o melhor jogo de todos, enquanto o grande buraco em seu peito se preenche com nova carne. O deus das classes continua atacando Ji inúmeras vezes. Ainda assim, Ji sorri enquanto recupera seu HP após cada ataque. Ji agradece ao deus das classes por aprender algo novo. Então, mais uma vez, ele exige todas as armas. Ele usa Swing Up e mata o deus das classes. Isso destrói o plano acendido e traz Ji de volta à sua localização original. Ji reaparece e todas as armas ascensionadas que o deus das classes segurava agora estão no chão. Ji agora possui todas as armas ascensionadas, o que o deixa muito feliz. Love mostra uma expressão demoníaca por ter esperado tanto tempo. Ji então aparece e Love dá um soco em seu rosto. Love bate nele e decide ir embora. Antes de fazer logout, ela diz a Ji para logar no dia seguinte em um horário específico. Ela diz isso com um rosto bonito e tímido, então faz logout. Ji acha Love egoísta e temperamental, mas Urus sente o desenvolvimento de um romance no ar. Ji também faz logout. A primavera chega na vida real. Ji pensa em quanto dinheiro poderia ganhar se vendesse as armas ascensionadas e se os itens são vinculados ao personagem. Então ele se lembra do dinheiro que Love gastou em seus equipamentos. Isso lhe dá a ideia de vender seus itens e ganhar dinheiro. Ji corre de volta e faz login em Chronolife. Ele vai para o desfiladeiro dos falecidos, onde Urus dá as boas-vindas ao seu mestre. Ji ignora a recepção e diz que vai ficar para escolher o loot. Esta é a história de como Ji se tornou um milionário. Ji mata todos os monstros no desfiladeiro dos falecidos. É a masmorra mais desafiadora de Chronolife. Ji faz parecer fácil usando apenas Swing Up. Isso cria uma chuva de itens caros. Ji continua eliminando os monstros mesmo enquanto eles reaparecem. À medida que acumula, Ji rapidamente obtém itens que custam 15 bilhões de won, ou 12 milhões de dólares. No dia seguinte, Ji compra roupas de marca e um carro esportivo. Sem que Ji saiba, ele causa uma onda que afeta todo o jogo Chronolife. O CEO e sua equipe discutem os efeitos adversos das ações de Ji e o que podem fazer a respeito. Ji então liga para o chefe da Chronolife perguntando se ele quer algo de presente. O CEO xinga Ji por causar problemas. Ji encerra a ligação e volta a pensar no que deve comprar a seguir. Ji então decide comprar um apartamento em um prédio luxuoso. Como costume coreano, ele vai até o vizinho para entregar bolinhos de arroz. Quando a porta se abre, Ji vê Sang-Gun e eles se encaram. Este é o primeiro encontro de UNDS e Love na vida real. Dentro do jogo, problemas surgem no desfiladeiro dos falecidos. Um monstro demoníaco elimina os 3 chefes mais fortes da Legião de Urus. Ele absorve os níveis e atributos dos monstros derrotados usando tentáculos. Esse fenômeno apaga os dados dos 3 chefes e eles não poderão reaparecer. O monstro demoníaco que fez isso não é outro senão Urkin, o chefe perdido de Urus. O primeiro encontro de Undead e Love na vida real acontece sem nenhum incidente, sendo uma troca típica de cumprimentos entre vizinhos. Ji apenas a reconhece como a idol número 1, Sang-Gun, sem fazer conexão com a temperamental chefe do jogo, Love. Sang também não faz conexão, pois tudo que lembrava de Undead era sua cueca. Ela só olha para baixo, pervertida. Assim, eles não se reconhecem na vida real em seu primeiro encontro offline.
Dentro do jogo, Ji vai para o desfiladeiro dos falecidos, e ele desreclama ao chegar e uma mulher o abandona. Acontece que este não é outro senão Urkin, o perdido chefe de Urus. O primeiro encontro de Yunis e Love na vida real acontece sem nenhum contratempo, sendo apenas uma troca típica de cumprimentos entre vizinhos. Ele apenas a reconhece como a idol número 1 Sang Han, sem fazer qualquer conexão com sua chefe de jogo temperamental Love. Sang não faz nenhuma conexão, porque tudo que ela lembrava sobre Yunis era a cueca dele. Ela só olha para baixo. Pervertido. Assim, eles não se reconhecem na vida real em seu primeiro encontro offline. Dentro do jogo, Jill vai para o desfiladeiro dos falecidos e descobre que não restou um único monstro. Chu pergunta a Urus se os monstros fugiram, e Urus diz que isso é impossível, a menos que haja um bug. Jill deixa isso pra lá e decide que pode simplesmente farmar em outra dungeon. Urus lembra Jill de seu suposto encontro com Love, e Jill sai andando para chegar lá a tempo. Urus olha para trás e pensa sobre a energia familiar que está sentindo em um campo nevado. Elos, uma serpente gigante nível 190 e chefe de campo, é absorvida por Uren. Uren acredita que o que ele absorveu até agora é insuficiente para eliminar os humanos. A deusa da vida aparece do nada e é revelado que ela é a causa da existência de Uren. Ignorando suas palavras, Uren a esfaqueia e começa a absorver a deusa da vida. Sim, finalmente, a absorção de Uren falha e a deusa aparece atrás dele. Oh não! Ela começa a repreendê-lo por atacá-la. Uren conclui que a deusa é inalcançável e que eles têm um cheiro semelhante. Ela apenas sorri e aponta para uma vila próxima, direcionando Uren a ir até lá e devorar tudo. A saliva de Uren escorre quando ele sorri com alegria e excitação. O dragão voa para o ar e segue em direção à cidade. Ele inicia a destruição e absorve os níveis e status de inúmeros jogadores, e sugados pela habilidade de Uren, isso significa exclusão de personagem. O escritório da Chronolife sofre um golpe massivo. Os jogadores estão reclamando sobre exclusão de personagens e muitos problemas surgiram. Ao saber que Uren está solto, o chefe da Chronolife instrui sua equipe a fazer todos monitorarem 2 personagens específicos. O primeiro é Uren. Espere, quem é o segundo? De volta ao jogo, Eren terminou de devorar todos na vila e, precisando de mais, pergunta à deusa da vida para onde deve ir em seguida. A deusa pensa um pouco e sorri. Ela diz que há uma pessoa que acredita que será deliciosa. Love está no campo esperando por Dio e está irritada porque ele está atrasado de novo. Ela ouve um farfalhar atrás de si e começa a gritar, achando que é Yunis. Love, nível 24, fica cara a cara com Uren, nível 999, nas ruas de uma vila. Um cara todo machucado caminha enquanto xinga. Esse cara não é outro senão Roy, o comandante supremo da Aliança das Guildas Mundiais. Ele já esteve no topo, mas isso mudou no dia do juízo final. Ele carregou a responsabilidade daquele evento, deixando sua reputação em ruínas. Roy estava xingando quando um enorme estrondo é ouvido na vila e ele se torna testemunha do método de Ren para deletar jogadores. A deusa da vida sente a presença de Roy, mas escolhe ignorá-la. Então ela leva o Ren até onde ele pode encontrar sua próxima refeição, e essa refeição é Love. Love olha para o Ren pensando que não deveria existir um monstro como aquele naquela área. A deusa da vida cumprimenta Love, chamando-a de Capitã Love, como se estivessem ali com boas intenções. Love solta um suspiro de alívio, achando que aqueles dois são conhecidos de Yunis. Ela tenta provocar o Ren por ter criado um personagem com aparência assustadora, com seus olhos ameaçadores. A deusa comenta sobre como Love e Yunis são próximos. Love diz que só estava fazendo um favor para Yunis, já que ele não parava de incomodá-la. Então a deusa da vida, sorrindo, diz que estava certa em pensar que Love é realmente irritante desde a época em que ouviu seu nome. Uren então esfaqueia Love e começa a absorvê-la. A deusa, cheia de alegria, diz para ela morrer e aprender seu lugar. Alguém está com ciúmes. Love desaparece com um puff e Uren declara com satisfação que ela é deliciosa. A deusa diz que isso é por causa do fragmento de Deus, enquanto pisa na fita deixada por Love. Os dois estavam prestes a ir embora quando Dio e Urus aparecem. A deusa pergunta alegremente como ele tem passado, mas Dio ameaça matá-la se ela não tirar o pé sujo do cachecol. A deusa olha para ele e se afasta. Dio se dirige a Uren como cara tentáculo e começa a balançar seu bastão de madeira. Após um estrondo alto e uma luz ofuscante, Dio diz à deusa dar o fora como a barata nojenta que é. Ei, isso foi frio. A deusa diz a Dio para parar de fingir, já que ele não pode matá-la, e que deveria continuar lidando com o inimigo à sua frente. Ela apresenta Uren como seu filho, não imagine coisas. Uren ataca Dio.
Jill recebe os golpes no peito e permanece de pé. A carne rasgada se regenera e Urus faz uma expressão de nojo ao ver aquilo. Urken afirma que não tem nada a temer, já que tudo o que precisa é desviar dos ataques de Jill. Ele coça o seu... Vossa cabeça, Cantonto diz que vai apenas aumentar seu poder, sem se sentir ameaçado. Uren zomba de Gu. Gu afirma que todos seus ataques anteriores foram ataques normais. Um clarão de luz vem de Gu quando ele ativa seu atributo único como mestre novato, a alma da espada. Ele chama Uren de Barata Júnior, já que a deusa da vida é a Mãe Barata. Ele declara que esta é a primeira vez que usará uma habilidade de verdade e que Barata Júnior deve fazer o possível para desviar. Jill ativa sua única habilidade de espada, 1 milhão de golpes. A habilidade causa uma grande explosão que chega a destruir até um planeta vizinho. Jill relembra suas interações com Love enquanto isso acontece. A habilidade 1 milhão de golpes não é nada extravagante, é apenas uma habilidade básica de espadachim usada para golpear um inimigo várias vezes. Tornar-se OP com uma habilidade básica. Howie inicia uma live. Ele se apresenta para todos, mas todos online estão zombando dele. Ele pergunta aos espectadores sobre a possibilidade de 1 contra 3 milhões. Depois alfineta os desenvolvedores do jogo. Em seguida, fala sobre o monstro que deleta personagens e como está caçando ele em sua live. Ele declara que vai expor as práticas dos desenvolvedores e então pede aos espectadores que curtam, se inscrevam e ativem as notificações. Isso soa familiar. Gu olha para Barata Júnior e o elogia por desviar de seus ataques normais. Ele pergunta quem ele realmente é, e Gu finalmente descobre que Barata Júnior é Uran, o perdido, chefe de Urus. Urus diz a Jill para ter cuidado, pois Uren pode ser o motivo de todos os monstros do desfiladeiro dos falecidos terem desaparecido e também da morte da Capitã Love. Uren proclama que Gu está morto, enquanto Gu aprende com Urus que a Capitã Love pode ter sido seu personagem deletado. Gu esmaga a cabeça de Uren usando golpe sem matar, hora da vingança. Howie vê a explosão de longe e corre em direção a ela. Você deveria mudar de profissão para repórter. Gu continua acertando Uren usando golpe sem matar. Então ele cria o golpe sem matar versão 1 milhão. Howie chega à cena da luta e fica boquiaberto. O chat da live enlouquece quando todos percebem que quem está lutando contra o monstro não é outro senão o cara do dia do juízo final. Howie fica irritado ao se lembrar da humilhação que sofreu naquele dia. Ele puxa sua arma e a aponta para as duas figuras em combate, mas para de soltar a flecha quando algo estranho acontece. O chat da live fica animado quando percebem que seus personagens voltaram com vários estrondos. Uma interface do sistema anuncia que as almas roubadas foram devolvidas aos seus donos. O nível e os atributos de Uren diminuem, baixando seu nível para 723. Jill comenta como Barata Júnior ficou mais lento, e Urus explica a situação. Um funcionário do escritório de Chronolife fica aliviado ao finalmente entender que os dados nunca foram deletados. O CEO repreende o funcionário por ser o chefe da equipe de desenvolvimento e ainda assim ser ignorante sobre isso. O funcionário corrige o chefe dizendo que é o chefe da equipe de design. Para eles, todos parecem iguais. Gu conclui que derrotar Uren trará a Capitã Love de volta. Bissin avança para atacar Gu, mas Gu usa seriamente sua versão 1 milhão de golpes sem matar. Essa habilidade continua reduzindo o nível e os atributos de Uren enquanto Howie observa da lateral. O fórum de feedback está encantado com os acontecimentos atuais. Howie abaixa sua arma e assiste à luta calmamente. No mundo real, Sang assiste a live de Howie e finalmente descobre quem Unis é. Olá! Reduzido ao nível 180, Uren cai de joelhos. Urus revela que Uren agora está em seu estado original. Urus e Gu riem maniacamente disso. Gu afirma que vai acabar com tudo e apunhala Uren mais uma vez. Uren declara que eliminará todos os humanos em uma última tentativa de derrotar Gu. Uren apunhala Gu no peito com um tentáculo e absorve o nível e os atributos de Jill. Todos que assistiam ficaram chocados. Uren ri e grita o quão absolutamente delicioso Gu é. Nojento. Urken, o chefe perdido de Urus, volta ao nível 999. Sendo um glutão por poder, ele declara que precisa de mais. Urus cai de mãos e joelhos, curvando a cabeça diante do bastão de madeira de Jill. Ele chora por seu mestre. É então que uma interface do sistema aparece. A habilidade oculta, Fator de Cura, é ativada. Em seguida, anuncia que o corpo danificado irá se regenerar. O estômago de Uren começa a pulsar e inchar como uma cena de terror daqueles filmes de Alien. Uma face, depois uma cabeça, se forma do estômago de Uren. Ela grita enquanto tenta sair. A boca de Uren fica aberta ao ver a cena.
A cabeça do estômago de Uren lentamente se vira para ele com um grande sorriso assustador. Isso apavora Uren enquanto ela fala com palavras de bebê. Uren grita por muito tempo ao ver a cabeça falando a partir de seu estômago. Os espectadores que veem essa cena ficam sem palavras, rindo ou confusos. A cabeça do estômago de Uren ri e diz que parece uma minhoca. Urus se aproxima da cabeça e pergunta se é realmente ele. A cabeça de Jill cumprimenta Urus e confirma que é ele. Irritado, Uren repete sua frase favorita sobre eliminar humanos. Jill zomba dele enquanto regenera seu corpo a partir do estômago de Uren. A situação se inverte. Jill recupera todo o seu corpo enquanto Ren se assemelha a uma minhoca presa a ele. A habilidade Fator de Cura tornou isso possível. No fim, foi o Ren que foi absorvido por Gil. Gil arrota e adquire uma nova habilidade oculta chamada Veracidade. A habilidade permite consumir o nível e os atributos do inimigo, e pensar que ele já era OP desde o começo. A deusa da vida, também conhecida como Mãe Barata, fica decepcionada por já ter acabado. Gil a repreende por ser uma mãe sem coração. Mãe Barata diz que não deu a luz Barata Júnior e que ela tem apenas 21 anos, assim como Gil. Gil, chocado por a deusa saber sua idade, pergunta como ela sabe. A deusa sorri e diz que é um segredo. Enquanto ergue seu cajado, uma rachadura aparece no espaço para onde ela aponta e uma mão monstruosa gigantesca sai de lá. A deusa pisa nela e se despede, chamando Gil de noob. O CEO ordena que a interação seja encerrada imediatamente e que haja um evento para reembolsar generosamente os jogadores. Ele também lembra sua equipe de monitorar de perto os personagens que mencionou antes. O primeiro é o Ren e o outro personagem é Luna, a deusa da vida que vive irritando Gil. Finalmente um nome para a mulher misteriosa. Os usuários da Chronolife comemoram e vibram quando Gil aparece em frente à vila enquanto dão boas-vindas a ele. Gil desativa sua persona secretamente OP. A live de Hawkeye atinge o pico de mais de 200 mil espectadores, fazendo todos saberem quem Gil era. Isso fez Hawkeye se tornar o streamer mais popular da noite para o dia. Que reviravolta de eventos, LOL. Um personagem de mãe então aparece e lembra a todos como Gil havia massacrado um monte de jogadores anteriormente. Hawkeye aparece e sai em defesa de Gil. Hawkeye cumprimenta Gil alegremente e o lembra de seu encontro anterior. Em seguida, convida Gil para sua guilda da justiça. Outras pessoas ouvem isso e começam a convidar Gil para suas guildas, com muitos disputando sua atenção. Gil sai correndo. Urus zomba de Gil dizendo que ele deveria ter largado a persona secretamente OP há muito tempo. Sem olhar para onde está correndo, Gil bate em uma parede. Ao olhar para cima, ele encontra uma colossal estátua dourada dele no meio da vila. Isso deixa Gil e Urus sem palavras. Gil se pergunta se realmente era uma estátua dele, e Urus confirma que eles até acertaram a cueca nos mínimos detalhes. Atrás dela, um grupo de pessoas aparece. Eles são da guilda Hallison, todos usando capas e cuecas. Sr. Wong, o líder da guilda, afirma que gastaram todo o dinheiro construindo a estátua. O quê? Depois do encontro deles, o Sr. Wong ficou tão inspirado que mandou fazer a escultura. É o culto do Unies. Cada membro da guilda ostenta um visual Gil próprio. Gil pergunta o que aconteceu com o equipamento de todos. Sr. Wang afirma que a estátua custou 20 bilhões de won, ou seja, 15,44 milhões de dólares, e que eles venderam tudo para fazer a escultura. As pessoas que estavam seguindo anteriormente reaparecem, e Gil foge novamente. No mundo real, Sarang está em sua cama pensando sobre suas interações com o Unies. Ela percebe como foi estranho encontrar todos os gurus desaparecidos, depois como o Unies derrotou o Urso Coelho com um golpe, e como ela recuperou seus braceletes da guilda Hallison. Ela se pergunta por que Gil fez tudo aquilo. Agiu fraco e mentiu para ela. Ao relembrar suas infância, sua cabeça se enche do pensamento de que o Unies mentiu para ela no passado. De volta à Chronolife, as coisas se acalmaram um pouco. Ji ainda recebe olhares e simplesmente os ignora. Ele acha que esqueceu algo quando finalmente vê Love diante dele. Ele cumprimenta alegremente a Capitã Love e diz que algo parecia estar faltando quando ela não estava por perto. Love não responde e as pessoas ao redor começam a murmurar sobre a identidade de Love. Ji então entrega a Love o cachecol de antes e ainda age como se fosse fraco. Love treme de raiva enquanto diz que o Unies não deveria mentir para ela. Ela revela que sabe e pergunta por que ele mentiu. Ji tenta se fazer de bobo e diz que nunca mentiria. Jogada errada. Isso deixa Love ainda mais irritada. Então ela pergunta se o Unies é quem se mudou para a casa ao lado. Jill coça a cabeça e pergunta do que ela está falando. Então ele se lembra de seu encontro com a vizinha. Chocado, Jill pergunta se ela está falando sério, e Love confirma que ela é Sarang Han. Sarang é repreendida por sua gerente por revelar sua identidade na Chronolife. Ela agora está nos trends. A imprensa está tentando fazê-la falar e rumores estão começando. A coisa mais idiota é que o personagem dela é customizado para se parecer com ela na vida real.
Sarang diz que nunca teve a intenção real de esconder quem é. Ela não se importa com o que as pessoas vão dizer sobre ela jogar videogame. Ela nunca teve interesse em manter uma imagem inocente para o público. Sua gerente a obrigou a isso, e ela nunca quis mentir para todos. Sarang sai andando e bate a porta do quarto. Dentro, Sarang faz login na Chronolife. Hora do passado. Uma Sarang de 5 anos canta na frente de outras crianças. Foi assim que ela mostrou seu talento para cantar pela primeira vez e fez sua estreia musical ainda jovem, sendo rotulada como um prodígio gênio com a voz de um anjo. Todos a elogiavam. Ela deveria estar feliz, mas isso foi manchado por adultos gananciosos que deveriam protegê-la, seus pais. Sarang foi explorada por seus pais. Ela aprendeu a agir como se estivesse bem, mas logo chegou ao seu limite. Ela desmoronou em uma transmissão ao vivo devido à pressão intensa, e isso se tornou uma memória dolorosa e inesquecível para Sarang. De volta ao presente, Sarang segura o cachecol que Gil havia colocado nela antes. Ji então aparece exclamando que finalmente a encontrou. Ele conta como ficou assustado quando ela fugiu dele naquela época. Ji pergunta a Urus qual é o problema, e Urus diz que a Capitã Love está brava com ele. Urus suspira sobre como seu mestre não entende nada sobre mulheres, e como a Capitã Love está zangada com as mentiras e por ele esconder seus poderes dela. Ji continua pedindo conselhos a Urus, e Urus diz que seu mestre deveria pedir desculpas por mentir. Gil segue o conselho de Urus e diz à Capitã Love que sente muito por mentir e que queria contar a ela, mas não conseguiu encontrar o momento certo. Love diz que desculpas não são suficientes e que a palavra desculpa significa muito pouco para ele. Droga, ela está realmente machucada. Screech, um grifo, agarra a Capitã Love. Um cara de cabelo comprido monta o monstro e afirma que não pretendia nocauteá-la. Urus fica chocado ao ver quem o homem era. Ji fica enfurecido e Urus tenta impedi-lo, mas ele continua avançando para atacar. O cara de cabelo comprido ativa sua habilidade 8 espelhos. O quinto espelho, o espelho da reflexão, rebate o ataque de Ji para ele mesmo. O ataque causa destruição enorme na área, mas apenas destrói o braço esquerdo de Ji. A regeneração de Ji rapidamente regenera seu braço perdido. Urus diz que seu mestre deveria tê-lo ouvido. O homem que levou a Capitã Love se chama Rabash, e ele e Urus são do mesmo tipo. Ji pergunta se Urus quer dizer o tipo perdedor fraco. O instrumento hexagonal de Ra se racha. Rab sorri dizendo que Ji é a primeira pessoa a rachá-lo desde aquela pessoa, seja lá quem for. Depois disso, Rab afirma que Ji é apenas um humano e não tem o direito de possuir um fragmento de Deus na torre oculta da Floresta Oeste. Love acorda e pergunta quem é o cara de cabelo comprido e onde ela está. Rabash diz para Love se acalmar e que alguém quer conhecê-la. Então Love vê pessoas que se parecem com seus pais. Vamos começar com outra parte da história de Sarang. Após o incidente da transmissão ao vivo em que Sarang desmoronou, ela se aposentou da carreira de cantora. Apesar de sua aposentadoria, seus pais ficaram furiosos e usaram a violência contra ela. Eles se recusaram a aceitar e continuaram forçando-a a subir no palco, dizendo que a amavam e que tudo o que faziam era por ela. Após o fim da abordagem terapêutica, Sarang começou a viver e estudar em uma pequena casa ao lado de sua casa em Fremont. Então, seus pais se divorciaram e exatamente nada mudou. A situação dela continuou a mesma até que ela conheceu Ji. Muitos anos, mesmo com a fama de Sarang tendo desaparecido, ela ainda não tinha escolha para parar. Quando o dinheiro parou de entrar, seus pais fizeram o impensável e a venderam. Pais lixo no seu auge. Sarang conseguiu escapar da situação. Ela imediatamente foi à polícia e depois disso foi garantido que seus pais não poderiam mais se aproximar dela com a ajuda da lei. Sarang finalmente estava livre dos adultos terríveis chamados pais. Ela pode estar fisicamente livre, mas o trauma ainda existe e ela está quebrada por dentro. Isso fez com que ela tivesse aversão a mentiras. O que aconteceu a transformou e tudo a que ela pôde recorrer foram os jogos online. Seus olhos ficaram ruins de tanto jogar em um quarto escuro e tirar os óculos ainda hoje a deixa ansiosa. Ela só conseguiu voltar ao mundo real depois de algum tempo. De volta à Chronolife, Love treme ao encontrar seus pais online, dizendo que há ordens de restrição. Seu pai diz que eles estão dentro de um jogo e que quando viram as notícias de que ela estava jogando, vieram procurá-la. Eles conseguiram a ajuda de Rabak para isso. Rabak então sai para dar tempo a eles conversarem. Os pais de Sarang puxam conversa fiada e dizem que o mundo é cruel por separar uma criança de seus pais. Love fica furiosa e pergunta o que eles querem dela. Sua mãe então diz que sente muito e que queria dizer isso há muito tempo. Desculpa por terem sido duros demais com ela e pede perdão. Se Sarang concordar, ela quer que eles sejam uma família novamente. Se isso for uma armadilha, então que se dane.
Do lado de fora da torre oculta, Rabak fica incomodado ao ver Gil encontrar o lugar onde eles estavam. Gil anuncia que está ali para o segundo round, com uma expressão irritada. Rabak estala os dedos e seu grifo voa para o ar. Gil olha para cima e afirma que seu primeiro oponente é o grifo. Ele olha novamente e vê que o grifo se tornou 2. Depois de esfregar os olhos e semicerrar o olhar, os grifos se multiplicam ainda mais. Gil pensa que isso é alguma bobagem de Ctrl+C, Ctrl+R, provavelmente coisa de Naruto. Rabak usou sua quarta habilidade de espelho, o espelho dos clones. Os vários grifos atacam Gil, e Gil balança seu bastão de madeira para matar cada grifo com um único golpe. Ela fica chocada quando os grifos simplesmente reaparecem. Urus então explica que Rabak tem 8 espelhos diferentes, cada um com um efeito distinto. O espelho da reflexão de antes pode refletir todo o dano físico e mágico. Quando Gil ouve isso, ele reclama que é OP demais e desbalanceado. O sujo falando do mal lavado. Urus então explica que os desenvolvedores nunca tiveram a intenção de que Rabak fosse justo em primeiro lugar, já que ele não é um usuário. Rabak é um monstro-chefe que exige uma estratégia específica para ser derrotado. Gil acha isso ridículo e pergunta qual esse desgraçado acabou de inventar esse conceito, quando antes mesmo de terminar a frase, Gil foi esfaqueado pelas costas por um grifo. Os outros grifos aproveitaram a oportunidade para lançar múltiplos ataques contra ele. Gil recebe dano e ativa sua habilidade 1000 golpes. Rabak diz que Gil pode continuar matando eles, mas que ele apenas criará mais clones com seu espelho. Irritado, Gil faz uma cara feia e afirma que também vai quebrar aquele espelho. Rabak estremece e Gil lança outro ataque de 1000 golpes. Ele faz isso várias vezes até o espelho rachar. Rabak fica surpreso quando Gil aponta seu bastão de madeira para ele. Gil então zomba dele por ser um monstro-chefe e diz como Urus e Rabek são fracos, com um sorriso forçado. Rabek responde que não é fraco. Gil apenas acontece de ser muito forte. Ainda irritado, Gil manda Rabak limpar esse sorriso, porque ele o lembra de uma barata nojenta. Gil pergunta a Rabak por que ele sequestrou a Capitã Love e o que são os fragmentos de Deus. Rabak coça o rosto, se perguntando se deveria responder, enquanto Gil se prepara para dar outra surra. Rabak decide usar o quarto espelho uma última vez, esperando um monstro em forma de ave. Gil fica atônito quando vê Rabak invocar um clone humano. Não é qualquer clone, é uma cópia exata de Gil. Gil número 2, o clone, ataca Gil. Número 1, o original, usando o Swing Up. Devido ao choque excessivo, Gil número 1 só consegue xingar enquanto recebe o ataque de Gil número 2. Gil número 1 é atingido e seu HP cai para 0. Isso foi muito Gil, mas enfim, RIP.